Obrigado. Qual é o seu estilo de sermão predileto? O senhor gosta de temático, expositivo ou qual? Pois bem, Heber, hoje eu estou convencido de que a melhor forma de pregar, a mais eficaz, é o sermão expositivo. Por quê? Porque quando você prega expositivamente, você tem o privilégio de poder dizer, assim diz o Senhor. O sermão temático, alguns o chamam de sermão nariz de cera, você pode levar para cá, levar para lá, e é curioso que talvez a maior autoridade homilética hoje no mundo, Dr. Haddon Robson, do seminário de Gordon, lá de Boston, Massachusetts, ele disse que um pregador deveria pregar um sermão temático a cada 10 anos. Só. E depois pedir perdão para Deus. Ô, louco! Porque, na verdade, o sermão temático vai muito da criatividade do pregador, ou do bom conhecimento que ele tem, geral da Bíblia, mas ele não leva o seu ouvinte a se encantar com o texto da Escritura. A pegar que entendi esse texto. Isso me leva a uma brincadeira de uma igreja que percebeu que o pastor, por dominar vários textos da Bíblia, preparava o seu sermão enquanto saía de casa para a igreja. Ô, louco! E aí eram uns 10 minutinhos só, e a liderança se reuniu. A melhor maneira de que o pastor melhorar o sermão foi alugar uma casa para ele a 20 quilômetros da igreja, para ver se ele demorava um pouco mais e melhorava o sermão. Mas o sermão expositivo é a melhor maneira de você pregar com fidelidade, com integridade, a palavra de Deus. Então, reverendo, eu compartilho da sua opinião, agora que eu já tenho 40 anos de ministério também, né? No começo, não. Porque, como presbiteriano também, eu sou da IPI, o público presbiteriano se habituou a sermões com 3 divisões facilmente graváveis e, portanto, com ligações lógicas e não textuais nessas divisões, né? E quando a gente foge desse padrão, muita gente torce o nariz. Eu fui criado nessa escola. Na minha época de seminário, o meu professor era partidário do sermão textual e também do sermão temático. E quando se falava em sermão expositivo, afinal, isso aí não é sermão, isso é estudo bíblico. Né? Mas o problema, a resistência não é ao sermão expositivo, é ao não entendimento do que é sermão expositivo. Porque existem 2 formas de você fazer um sermão expositivo. O lectio contínuo, que é pegar versículo por versículo, explicando, é o que Calvino fazia, basicamente. Ou você pode pegar um texto, um capítulo, uma perícope, um parágrafo, mas você tem uma divisão homilética dentro daquele parágrafo. Por exemplo, a Dr. Warren Wiersbe tem uma divisão muito interessante em Efésios 2, de 1 a 10, né? Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, e aí vai. Ele diz o seguinte, você pega uma divisão dessa, não tem como esquecer. Primeiro, o pecado trabalha contra nós, versículos 1 a 3. Deus trabalha por nós, versículos 4 a 9. Deus trabalha em nós, versículo 10, parte A. Deus trabalha através de nós, versículo 10, parte B. Uma divisão dessa ninguém esquece. O pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós. Que bonito! A divisão ajudou você a entender. E é expositivo. É expositivo. Você falou do sermão, você falou, por exemplo, do filho pródigo, que é a parábola maravilhosa, né? Tem uma divisão ali que é fácil de entender. Por exemplo, o filho pródigo era feliz e não sabia na casa do pai. O filho pródigo era infeliz e não sabia no país distante. O filho pródigo era infeliz e sabia, lá no chiqueiro, cuidando de porcos. O filho pródigo era feliz e sabia, de volta na casa do pai. Feliz inconscientemente, infeliz inconscientemente, infeliz inconscientemente e feliz conscientemente. Não tem jeito de esquecer. É expositivo, mas tem um arcabouço homilético para ajudar as pessoas a memorizarem os pontos. Dá para ensinar isso ou isso é dom? Dá para ensinar. Todos nós somos aprendizes e nunca você cessa de aprender. Se você me perguntar assim, bom, eu estou com 36 anos de ministério, você ainda fica com as mãos suadas para pregar?
fico até hoje os joelhos um pouco trêmulos. E eu acho que no dia que eu perder isso, eu perdi o encanto com a pregação. Com certeza, é assim mesmo. Eu sempre digo para os meus alunos e para os crentes da minha igreja que o momento mais difícil para mim é quando eu tenho que pôr a gravata antes de sair para a igreja. Porque eu tenho que olhar para o espelho com o sermão na cabeça, sabendo que muito do que eu vou falar serve para mim e não para os outros. A minha filha é advogada e eu partilhava com ela semana passada, falei, filha, sabe qual a hora assim mais relaxante para mim? Eu falei, não, pai, não sei. É depois do culto de domingo à noite. Aí ela me disse na volta de domingo agora da igreja, falei, pai, comecei a entender o que o senhor está dizendo, porque eu estou com tanta responsabilidade de falar, de dar palestra, de fazer apresentações, eu sei que tensão isso produz. Às vezes os crentes pensam que o pastor, por ter passado no seminário, ou por ser pastor, ele não tem as angústias ou as alegrias e tensões de preparar um sermão. É coisa inédita, é coisa nova. E você trazer aquele alimento para o povo, e você ter a alegria de partilhar aquilo com a igreja, e de você entrar para o seu escritório, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus graça, pegar o texto, examinar o texto, e eu entendo que pregação expositiva pode ser resumida em 3 verbos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Tudo isso vem para o seu coração, e você então depois entrega aquilo para o povo. É algo sublime, algo glorioso, algo fantástico. O senhor dá aula de homilética? Olha, não dou porque a minha agenda não permite, mas é um assunto que enche o meu coração. Com certeza, né? Enche o meu coração. Agora, eu discordo do irmão, eu acho que homilética não se ensina, a pessoa tem que ter dom. Eu concordo com você, veja bem, deixa eu lhe citar uma frase, e eu aprendi isso nos livros de oratória. Alguém já disse o seguinte, que o poeta nasce, o orador se faz. O maior orador grego, Demóstenes, era gago. Ele tinha muita dificuldade de pronunciar. Ele ia para a praia, pegava as pedrinhas, enchia a boca de pedra e falava. E ele veio se tornar o maior orador grego. Então, eu acho que oratória se aprende técnicas. Concordo com o irmão que paixão, brilho nos olhos, isso aí é dádiva de Deus, é dom de Deus. Agora, quando você soma o dom de Deus com o preparo, a coisa fica melhor. Mas não, reverendo. O que eu chamo de dom não é apenas assim o elan, é olhar para o texto e enxergar as divisões que o senhor mencionou aqui com a maior facilidade do mundo. Eu cansei de ler esses textos e nunca vi essas divisões. Isso é dom, entendeu? Eu concordo. Isso não se ensina. É mais complexo para pegar para quem não tem esse elan que você está dizendo. Como é que o senhor tem visto o púlpito brasileiro, reverendo? Você pegou um assunto complicado, hein? Eu acho que nós vivemos uma das grandes crises no Brasil, a igreja evangélica brasileira, com os púlpitos. Rasos, muitos rasos, outros que perderam a sua finalidade de transmitir com fidelidade a palavra de Deus. A maior necessidade da igreja evangélica brasileira é de uma restauração dos púlpitos, é de que os púlpitos voltem para as Escrituras, é que os púlpitos voltem a afirmar, assim diz o Senhor. Nós precisamos de um reavivamento nos púlpitos. Por quê? Porque se o púlpito não está aliançado com a fidelidade à palavra de Deus, quanto mais se prega, pior fica. Pior fica. E, infelizmente, hoje há muitos púlpitos que torcem a palavra de Deus. Preocupantemente, às vezes, até conscientemente, para alcançar determinadas, ou atingir determinados interesses pessoais ou vantagens pessoais. Então, a palavra de Deus não pode ser torcida para atender à minha vontade. A palavra de Deus precisa ser transmitida com integridade, com fidelidade. É por isso que nós fazemos, é um termo que nós usamos muito, mas talvez os nossos telespectadores não podem entender por completo, é a palavra exegese. Você vai para o texto para tirar do texto o que está no texto. Eu não vou para o texto para impor ao texto as minhas ideias.
Eu vou para o texto para tirar dele o que está lá, porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem a promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a própria palavra de Deus. Quando o pregador não prega a palavra de Deus, ele se torna um falso profeta, porque promete em nome de Deus o que Deus não está prometendo, proíbe em nome de Deus o que Deus não está proibindo. Então é gravíssimo. A sua pergunta para mim é soleníssima. Nós estamos precisando de uma restauração, de uma reforma e de um reavivamento nos púlpitos no nosso país. E como fazer isso, reverendo? Porque nós fizemos isso, uma reforma na liturgia, principalmente na parte de música. Eu lembro quando eu era criança, a parte de música era muito desprestigiada na nossa igreja, cantava-se de forma arrastada, né? Os crentes eram chamados de cordeiros por causa do mestre, mestre. Lembra desse? Lembro. Que é muito bonito, por sinal, mas não é cantado assim, né? Então aí vieram os Vencedores por Cristo e outras bandas e revolucionaram a parte de música na igreja, às vezes até com um pouco de exagero. Há cultos em que tem muito mais música do que pregação, né? Por uma razão. Por exemplo, quando a pregação é fraca, outra coisa é para você preencher esse vazio, esse espaço. Então, você sabe, quando você chega numa igreja, eu prego em muitas igrejas, diversas denominações, eu chego, imediatamente eu tenho um diagnóstico se esta igreja é uma igreja que está acostumada com o cardápio da palavra de Deus ou não. Quer um exemplo? Você chega, abre o texto para pregar, e leia o texto, terminou de ler, o povo faz isso aqui, ó. Você pode saber que essa igreja não está acostumada com Bíblia. Ela não vai, ela não tem expectativa de que o pregador vai pegar aquele texto que leu e vai expor aquele texto. Porque tem pregador que lê o texto, vai embora o texto, nunca mais volta para o texto. Então, uma igreja acostumada com a exposição da Bíblia, ela vai acompanhar. E aí é maravilhoso, porque o pregador, se ele não pregar com fidelidade, o povo vai perceber, não, o pastor está pregando uma coisa aqui que não está aqui. Mas não é isso que o texto está dizendo. Então nós precisamos ensinar o nosso povo a amar a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus, para que quando terminar o sermão, o povo não esteja, que pregador fantástico. Não, a questão não é essa, que texto maravilhoso, que verdade gloriosa, que Deus sublime. Então, não vai se encantar com o pregador, vai se encantar com a pregação. Amém, glória a Deus. Bom, a gente foi perguntar sobre que tipo de sermão as pessoas gostam de ouvir, né? Lá na igreja, lá na Crentolândia. Vamos ver o que nós ouvimos. Você prefere mais uma pregação expositiva ou uma pregação temática e o porquê da sua escolha? Eu prefiro mais a temática, né? Porque, pelo menos no tema que o palestrante está falando, você sabe o que é que ele tá tratando, né? Ele não vai devagar por assuntos da cabeça dele, alguma coisa que ele possa... Então tem um tema, é mais fácil de você avaliar se está dentro, se está fora, se está certo, se está errado, entendeu? Então dá para você fazer uma análise melhor, por isso que por dar para fazer uma análise melhor, eu prefiro essa, entendeu? Eu prefiro um expositivo, porque na verdade traz uma realidade para a gente, um fácil entendimento. Então, nós tratamos de várias culturas hoje, pessoas pobres, ricas, pessoas que nunca ouviram falar da palavra, ou já ouviram, mas através de quando era pequeno e não acreditaram porque se espelharam em alguém, se espelharam no homem. Então, uma exposição traz uma realidade, traz um figurativo, traz algo que as pessoas entendam com mais facilidade. Eu prefiro o expositivo, até porque eu me identifico mais, né? E acho que para mim se torna mais claro até na hora de ministrar. A expositiva ela seria melhor para atingir o alvo, que ela explica o texto e o contexto. A própria palavra ela é autoexplicativa, né? Você lê um versículo em uma parte, aí você vai nas referências, esse mesmo versículo está explicando em outra passagem e traz, tanto está trazendo a resposta anterior como a resposta em outros livros ele está trazendo a mesma resposta. Ou seja, a própria Bíblia ela não se contradiz. Se você traz um texto, um assunto temático, você pode se contradizer. Eu escolheria o temático, né? Você pega um tema, né, e estuda aquele tema ali e
em cima ali da palavra, né? Você relata o que Deus trouxe para você, né? Eu prefiro ela expositiva, né? A maneira do pregador se expressar, eu acho que fica mais claro para a gente compreender. Dividiu bastante, hein? Mas é curioso que quando as pessoas dão a justificativa porque prefere isso, prefere aquele, às vezes não está ainda no núcleo da coisa. Por exemplo, quando você fala, eu prefiro o temático, é claro que se você vai desenvolver um tema, a pessoa pode, bom, entendi esse assunto, isso é ótimo. E não estou dizendo que o sermão não possa ser temático, que não possa ser um sermão textual, ou que tem que necessariamente sempre ser expositivo. Por exemplo, nós estamos agora nos aproximando do Natal. É possível que você pegue o tema, o nascimento de Cristo, e passeie pelos evangelhos, por todos os relatos e contextuais do nascimento de Cristo. É legítimo isso. O que não pode jamais deixar de ser é que o que precisa ser esclarecido é o texto. O sermão não pode brotar da cabeça do pregador. Por exemplo, o camarada diga assim, eu já tenho o sermão pronto, só falta o texto agora. Então, ele produziu o sermão fruto da imaginação dele. Não, o sermão não importa se ele é textual, se ele é temático, se ele é expositivo, o pregador precisa pregar a palavra. Não é sobre a palavra, é a palavra. Então, é fundamental, senão ele não está pregando, ele está fazendo um discurso religioso. Mas quando ele pega o texto da Escritura e explica esse texto, aplica esse texto, aí ele está pregando. Porque aí ele está levando o povo de volta para a Escritura. E esta palavra é a verdade, esta palavra é alimento, esta palavra é poderosa, essa palavra é eficaz. Agora, eu posso ser eloquente, eu posso ser emotivo, se eu estou pregando fruto do meu coração e não da palavra de Deus, eu fiz um discurso religioso, mas eu não preguei. Eu não preguei. Uma última pergunta, reverendo. Sim. Como é que o senhor tem visto a tendência de muitos pregadores usarem técnicas ligadas à programação neurolinguística, ou então técnicas ligadas às terapias de autoajuda, e colocar isso no sermão? Veja bem, eu acho que toda vez que eu tento acrescentar algo à palavra, eu estou diminuindo a eficácia da palavra. A palavra, ela tem vida em si mesma, ela não precisa de muleta, ela não precisa de auxílios para mantê-la de pé, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. O que nós precisamos não é buscar acessórios, o que nós precisamos é nos aprofundar nessa palavra. E é curioso, o irmão que já tem tantos anos de ministério também, e às vezes as pessoas dizem, o pastor conhece muito Bíblia. A sensação que o irmão tem, que eu tenho, é o seguinte, eu estou só arranhando a superfície. Mas olha só arranhando a superfície. Este livro é sublime, esse livro é inspirado, esse livro é infalível, esse livro é inerrante, esse livro é a palavra do Deus vivo, e eu posso ter 500 anos de vida e eu não vou esgotar este livro. Então, toda vez que eu fujo dele para buscar acessórios aqui, ali, acolá, eu estou desprezando o manancial de águas vivas. É maravilhoso, é por isso que nós temos que nos voltar para a palavra, estudar a palavra, mergulhar na palavra, debruçar sobre essa palavra, nos afadigar na palavra, porque eu não preciso inventar roda. Todo pregador que precisa buscar novidades para tornar o púlpito mais interessante, ele vai chegar num momento que vai cair num marasmo, porque eu digo, novidade é igual chiclete. Quando você começa a mascar, tem açúcar, depois vira borracha. Aí tem que inventar uma outra novidade, uma outra novidade, uma outra novidade. E nessas novidades as pessoas criam coisas esdrúxulas. Quando se esse pregador estiver se dedicando a estudar a Bíblia, a pregar a Bíblia, ele vai sempre ser relevante, ele sempre vai ser atual, ele sempre vai ser eficaz, porque a palavra de Deus tem a promessa do próprio Deus de não voltar para si vazia. E hoje, sabe, Heber, uma coisa que eu tenho visto no Brasil inteiro,
aqueles pregadores que estão dando água com açúcar ou entregando no púlpito mensagens de misticismo ou sincretismo religioso, isso está se transformando num cansaço, está tendo uma ressaca, o povo não está aguentando mais, e está tendo uma evasão em massa de pessoas que querem palavra, querem Bíblia, que querem comer pão e não palha. Isso é um fato que está acontecendo no Brasil inteiro. Amém. Conversamos com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Deixa eu mostrar de novo os livros do reverendo, né? Ele acabou de lançar esse panorama da história cristã, né? Com bastante objetividade. Ele trata das questões ligadas aos temas mais sensíveis do mundo evangélico, sobretudo aqui no Brasil. E esse livro que é um presentaço, né? Olha, com beira dourada, capa dura e tal. É um livro de uma coletânea de meditações, uma por dia, reverendo? Uma por dia. Olha só, para 2019, né? Que bonito. Tá bom. Quem quiser pode entrar em contato com o reverendo Hernandes Dias Lopes pelo site dele, que está publicado no nosso Facebook. Tá bom? Vamos ver o resultado da enquete? 80% prefere positivo. Tá isso bom. É uma coisa boa, né? É maravilhoso isso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença, reverendo. É um privilégio, pastor Herbert, de estar aqui com o irmão, de participar desse programa, e eu espero que esta entrevista possa redundar em despertamento, de interesse, para que as pessoas se voltem para a palavra e amem a pregação expositiva. Amém. Contamos com o senhor o ano que vem. Contem comigo, eu estou sempre aqui às ordens. Vamos lá. Deus abençoe. Um grande abraço.